E aí, meu povo do segundo ano, valeu aí. Mais uma semana, né? Passando aí por essa situação, mas fé em Deus nós vamos conseguir superar. Então, essa semana aqui, nós vamos basicamente falar um pouco da energia interna, né? Da termodinâmica. Então, a gente vai gradativamente até chegar na primeira lei da próxima semana. A gente vai falando aí um pouco aí do princípio básico da termodinâmica. Então, o que nós vamos fazer as questões que foram colocadas lá no roteiro, né, para essa semana, que é a segunda semana. E aí a gente vai, basicamente, tratar desse tópico, tá ok? Então, vamos lá. Basicamente, o que é que nós vamos tratar aqui? Da energia interna de um gás, né, o famoso ΔU, né, variação da energia interna. Esse ΔU nós vamos usar lá na frente, lá na equação da primeira lei da termodinâmica, né, que é o princípio básico da conservação da energia, né, que mostra lá que a energia ela se conserva, né? Claro que a gente tem algumas limitações, porque nós temos mais na frente a segunda lei, que faz algumas restrições com relação principalmente à parte da energia térmica. Mas a primeira lei garante a conservação, né? Desde que todas as somas de todas as energias, inclusive aquela energia que é perdida, né? Quando você somar, vai dar uma energia que tinha no início, né? E vai ser igual a que vai ter energia no final, incluindo a energia que é perdida, né? No caso, a energia térmica. Então, a energia interna de um gás, ΔU, é a energia interna de um gás perfeita, é a soma das energias cinéticas de todas as suas moléculas. Ou seja, as moléculas, a contagem dela, o número de partículas, influencia nesse nível de energia. Não somente a temperatura, como alguns acham, que é só a temperatura. Mas não é só a temperatura. Tem também as coisas relacionadas à quantidade de partículas. Né? Está envolvida na relação. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso aí. Porque se vocês olhar aqui na termodinâmica, ele diz assim, ó, se ΔT, né, a variação de temperatura é positivo, ΔU também é positivo. Aí dá a entender que só depende da temperatura, mas não é só da temperatura, ok? Aqui já diz, a da energia média da cinética das partículas, das moléculas. Então, isso significa que depende dela também. Então, a energia interna de um gás perfeito está diretamente associada à sua temperatura. Opa, verdade também, né? Quanto a um sistema de gás recebe determinada quantidade de calor, sofre um aumento de ΔU de sua energia interna, pois as moléculas vão se mover ainda mais. Consequentemente, moléculas se movendo mais, agitação maior, depende sim da temperatura, tá ok? Se não há ΔT igual a zero, não varia a temperatura, ΔU também não varia. Aí a gente pegou alguns trechos aí do livro, né? A numeração pode estar um pouco diferente, porque eu escaneei, peguei o PDF desse livro, que é usado nas escolas particulares, mas o tópico é o mesmo, né? Trabalho e calor trocados entre os meios, né? No de vocês deve ser o 3, né? Provavelmente é o 3 no de vocês. Mas diz a mesma coisa. Vamos escolher um sistema termodinâmico de uma dada massa de gás perfeito, aprisionado em um cilindro dado de um êmbolo, né? Aí você tem aqui, ó, o cilindro. E aí vamos supor que eu, de alguma forma eu coloquei aqui uma energia e o cilindro se moveu para cima, ou seja, o gás, né, fez um trabalho, né, sobre o cilindro. Não foi o contrário, o cilindro fez um trabalho sobre o gás, né? É uma expansão, né, um aumento de volume, né? Então, se o gás se expande, nesse caso, com aumento de volume, o gás realiza um trabalho sobre o meio. Convencionou-se que o trabalho, no caso, é positivo, né? Ele fez um trabalho. O contrário, né? Quando o êmbolo baixa, o volume diminui, aí eu tenho um trabalho realizado sobre o gás. Aí o trabalho é negativo. Se o volume não variar, o trabalho é zero. Então, a quantidade de calor que um gás recebe, né, do meio, né, ele te diz, em tese, se ele recebe, é positivo. Se o gás perde calor, negativo, isso é óbvio, né? Se eu recebo, aumenta. Se eu perdo, diminui. Então, é uma troca bem óbvia, para quem tem dúvida aí, não é isso? Vamos pensar na questão do dinheiro.
Aí agora vamos falar o que eu disse lá no começo, né? Quando eu falei lá para vocês a respeito da energia interna. Lembra que eu falei para vocês da questão das partículas? Quanto mais partícula, mais energia, né? Porque eu tenho mais choque se movendo, aquela coisa toda. Então aí eu tenho exatamente o que a gente falou, que é sobre a variação da energia interna. Cada energia cinética de cada partícula, somando tudo, eu tenho uma energia interna do meu sistema gasoso, né? Então, essa energia, U, é 3.000 de nRT. Por isso que lá ele fala que depende da temperatura, porque o T está aqui, ó. Certo? Então, o meu ΔU vai ser a mesma coisa com ΔT, mas sempre dependendo do número N de mols, né? N de mols, que é nada mais, nada menos do que as partículas, né? Então, de acordo aí com o que foi estudado no capítulo anterior, né? Lá no 2, que nós falamos, maior grau de agitação das partículas de um sistema, maior será a sua energia térmica. Óbvio. E se tem mais partículas? Sendo N o número de mols de um gás, suposto ideal, monatômico, que é para evitar estar colocando mais coeficientes aí, não trabalhar com gás monatômico, que ele é mais simples, não vai ter nenhum problema com relação nas equações aqui dos gases, para colocar um termo a mais. Para evitar, vamos trabalhar um gás monatômico, ou seja, de um único átomo. Ok? Então, nesse caso aí, ó, vamos aplicar aí, né, para as moléculas de cada um, né, o 3.000 de nRT. Lá da equação de Klepper, que a gente já falou lá da parte anterior. Então, como a regra geral, aí vamos aplicar a variação de temperatura, aí vai ter a variação de energia interna. Ok? O gás se aquece. Neste caso, o ΔT é positivo, então ΔU também é positivo. Aí vamos lá, porque as mesmas coisas que nós falamos anterior. Se aumenta a temperatura, ΔU positivo. Se diminui a temperatura, ΔU negativo. Se não há variação, ΔU zero. Então vamos lá, para as questões que dá dessa semana aqui que nós marcamos, né? Então, questão 5. Certa quantidade de gás ideal monoatômico para evitar qualquer problema. A temperatura absoluta T tem energia interna U. Qual será o novo valor da energia interna U', né? Se a quantidade de gás for reduzida à metade, ou seja, reduzir o volume, sua temperatura absoluta for quadriplicada, ou seja, aumentar 4 vezes. A gente aplica lá naquela equaçãozinha lá, né? U igual a nRT, né? Então, quem é meu U'? Aí você divide aí por meio aí o número, né? De mols. Mantém o R é uma constante dos gases. Aí a temperatura, né, quadriplica, multiplica por 4. Então, meu U' aí vai ser 2nRT, que é nada mais nada menos do que o quê? 2U, né? O que era antes. Simples, simples, simples aí a nossa resolução. Aí vamos para a próxima, que é de marcar, né? Para efeito de... Eu botei aqui a resposta, mas vamos analisar aqui cada uma das coisas, certo? Para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho 2 recipientes contendo um gás diferente, né? Vamos ver aqui se dá para a gente colocar aqui numa posição que não atrapalha a nossa leitura, né? Então, 2 recipientes de um gás de massas diferentes, de um mesmo gás ideal, a mesma temperatura inicial T, fornecendo-se cada um dos vasos quantidades iguais de calor. Então, por enquanto, aí ele diz que são massas diferentes. Massa diferente significa que a quantidade de matéria de cada um são diferentes. Mas aí tem coisas que são comuns. Temperaturas é a mesma, quantidade de calor é a mesma. A única coisa que é diferente aí é as massas, ou seja, o número de partículas. Pronto. Isso aqui é o X da questão aí. Aí ele coloca aqui, quantidades iguais de calor. Constata-se que as suas temperaturas passam a ser T1 e T2, ou seja, diferentes. Antes eram iguais, agora passaram a ser diferentes. Algo aconteceu, né? Nessas circunstâncias, pode-se dizer que após o fornecimento de calor, o que realmente aconteceu? Coisa estranha, né? Antes eu tinha esses 2 recipientes com massas diferentes de um mesmo gás ideal, a uma mesma temperatura. Eu fornecia a mesma quantidade de calor, ou seja, a mesma quantidade de energia. Mas algo diferenciou. Ou seja,
alguém mudou. Por quê? Né? E aí é o X da questão, é a massa, quantidade de partículas. Né? Então, letra A, as energias internas dos gases, que já eram inicialmente iguais, continuam iguais. Mentira! A energia interna nunca foi garantido que são iguais no começo. Ele diz que as temperaturas são iguais e não as energias, certo? Olha aí, tá errado, porque ele não garante. Por quê? Sabemos que a energia depende da temperatura, verdade, mas não só da temperatura. Ela depende também do número de partículas. E sabemos que são massas diferentes, então não tem a mesma energia. A resposta certa, que é a letra B, porque eu já coloquei aqui, né? Perdeu a graça da coisa aí, porque eu já botei a resposta aqui. As energias internas, que eram inicialmente diferentes, continuam diferentes, que é a verdade, certo? Isso aqui é a verdade da história. Mas vamos analisar as outras, né? As energias internas, que eram inicialmente iguais, nunca foi dito isso, né? Então fica escarrado. As energias internas, que eram inicialmente diferentes, beleza, agora são iguais. Negativo. Se variou a temperatura, não tem como ser iguais. Se antes não eram iguais, agora que não são iguais mesmo, certo? As energias internas dos gases variam. A energia interna dos gases variam. Até que não é mentira. Agora ficou meio ambíguo essa história, né? As energias internas dos gases variam. Mas varia o quê? Né? Não deu uma relação, né? É proporcional, alguma coisa do tipo, né? Não está completa essa informação, apesar de não ser totalmente mentirosa, mas ela não está completa. Então, nossa resolução letra B, pois a energia depende do número de partículas, que continuam diferentes. Né? Eles deveriam ter feito aí alguma coisa do tipo. Então, ó, até a próxima semana, certo? Estudem aí bastante em casa, fiquem em casa, né? E aí vamos deixar uma atividade aí já no Google Class para vocês responderem em cima disso aí, né? Estudem primeiro antes de responder, porque você só tem uma chance para responder. E aí vamos aguardar aí a nossa semana que vem para falar de outro tópico, certo? Aí vamos parar agora.